Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre uma das minhas plantas preferidas, que é a Aglaonema Pride of Sumatra, ou traduzindo do inglês, Orgulho de Sumatra. Essa que é uma das plantas mais lindas, fáceis de cultivar e também ideal para ambientes internos em geral ou locais de luz parcial. Vem conhecer então um pouco mais sobre as principais características e formas de cultivo dessa planta. Se você chegou no meu canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos conteúdos que eu postar aqui no canal para você. Aqui tem conteúdo semanal, então espero que você goste de acompanhar os vídeos. Também vai me contando nos comentários o que você acha desses conteúdos. Deixa também a sua indicação de vídeos de plantas que eu posso fazer vídeo aqui para vocês. Eu vou ficar muito feliz com a sua sugestão também. E se você gostar do vídeo de hoje, curta, comenta e compartilha com outras pessoas. Vou começar te mostrando as principais características dessa planta aqui, porque essa minha Aglaonema, ela tá linda. Ela se desenvolveu muito, então eu quero mostrar a beleza dessa planta para você também. Essa planta está sendo cultivada aqui dentro do meu quarto, em frente à janela, embaixo aqui da janela. Então ela recebe muita luz, inclusive um pouquinho de sol direto. Essa planta é uma planta para ambiente de luz filtrada, de luz parcial, mas ela tolera um sol direto, então eu vou te falar um pouco mais sobre isso depois, mas já adianto que é uma planta que sim pode ser cultivada em local bem ensolarado. Inclusive o sol vai fazer um melhor desenvolvimento da planta, ela vai ficar mais bonita, mais vistosa e com cores também mais acentuadas, além de gerar muitas novas brotações. Bom, faz quase 3 anos que eu tenho essa planta e que eu cultivo ela, essa Aglaonema Pride of Sumatra, e ela, dentre todas as minhas aglaonemas, foi a que mais se desenvolveu, e olha que ela chegou para mim bem pequenininha, gente. Era apenas uma mudinha, bem pequena mesmo. Hoje essa planta está no auge da beleza que ela pode entregar. Essa também é uma planta que pertence à família das Aráceae, assim como a Comigo Ninguém Pode, mas não confunda. Essa planta aqui não é Comigo Ninguém Pode, é uma planta diferente. São espécies diferentes, mas apesar de serem parecidas meramente, né, pela questão das folhas. Então, essa aqui não é uma Comigo Ninguém Pode, inclusive as aglaonemas são bem diferentes da Comigo Ninguém Pode. Por exemplo, as aglaonemas vão atingir no máximo uns 60 a 80 centímetros de altura e geralmente elas tendem a gerar muitos novos brotos, enquanto por outro lado, a Comigo Ninguém Pode passar de 2 metros de altura, e são plantas de coloração inclusive diferente. As aglaonemas são muito mais coloridas e mais atrativas, né, aos nossos olhos, então são plantas diferentes. Inclusive a família das Aráceae é uma família muito extensa de plantas que inclui inclusive os Anthuriums e as Alocásias e também os Philodendrons, plantas muito diferentes entre si, mas que sim pertencem à mesma família. Então a aglaonemas não são Comigo Ninguém Pode. E essas são plantas que têm ganhado cada vez mais espaço nas decorações de interiores, porque realmente elas são lindas, coloridas, mesmo sem presença de flores, e elas encantam os ambientes, trazem mais vida, mais cor, e são plantas fáceis de cuidar. Elas vivem super bem em vasos pequenos, elas não têm muitas raízes, elas precisam de pouca luz e também de regas até moderadas. Elas gostam de umidade, mas não precisam de regas muito constantes e muito frequentes. A beleza dessa planta, eu acho ela muito particular, única, porque essa é uma das aglaonemas que eu mais gosto e, por incrível que pareça, ela também foi uma das que mais se desenvolveu em todo o meu percurso de cultivo, né? Então essa planta chegou para mim bem pequenininha, ela tinha apenas uma muda, que era essa muda central aqui, que hoje é maior. Ela era bem menor, com poucas folhas, e olha como está hoje. A planta já gerou 2 novas brotações laterais, que estão muito saudáveis por sinal, né, crescendo, e que se você quiser, quando isso acontecer na sua casa, você pode separar essas mudas, esses brotos laterais e plantar em vasos individuais ou separados para gerar novas mudas, para fazer reproduções por aí. Então essa também é uma vantagem dessa planta.
Essa é uma planta herbácea, isso significa que ela tem os caules mais moles, mais macios e mais flexíveis, diferente, por exemplo, de um ficus ou de um cróton, que são plantas de caules lenhosos, arbustivas, né, e caules mais rígidos, mais lenhosos e mais grossos, mesmo menos flexíveis. Então é uma planta com estrutura mais molinha, mais macia. Ela também tem a particularidade de ter, né, essas folhas em tom grafite aqui na superfície, então ela tem um verde bem escuro, bem fechado, e tem essas listras aqui da região central até as bordas das folhas, e também tem esse risco aqui central em tom rosado. Né? É muito bonito e faz todo um charme na planta, um contraste muito especial. O verso das folhas também é bem colorido, com essa coloração vinho, né? Que vai variando até o rosado, até quase o vermelho. Então, é um contraste que eu acho muito bonito, muito especial. Então, essa é uma planta que eu admiro bastante. As folhas também não passam muito desse tamanho, elas têm mais ou menos essa largura, esse comprimento, e aí a planta tende de fato a ir gerando novas mudas, novos brotos aqui na lateral conforme ela vai crescendo. Então, diferente da Comigo Ninguém Pode, por exemplo, que tende a crescer mais em altura, né, no sentido vertical, essa aqui vai gerando novos brotos e vai expandindo a touceira, ela vai ficando então cada vez mais tende a ficar uma planta mais cheia, né? Então ela vai ficando mais volumosa nas laterais, não cresce tanto em altura. É importante usar para essa planta um substrato de qualidade, um substrato soltinho, poroso e bem drenável também, porque ela tem raízes bem fininhas, muito sensíveis e que crescem pouco. Então eu já replantei muitas aglaunemas e eu percebi que elas têm poucas raízes e raízes finas que crescem pouquinho também. Então não precisa de vasos grandes. Essa minha planta aqui está nesse pote 17, porque realmente eu dei um vaso maior para que ela crescesse mais, mas não precisa de vasos grandes. E aqui nesse caso também eu coloquei casca de pinos na superfície só para fazer essa decoração. E ela está nesse cachepô aqui, mas é uma planta ótima para ficar em vasos pequenos por muito tempo. Então ela não precisa de vasos grandes porque ela tem poucas raízes e mesmo assim se desenvolve bem. E agora vamos às dicas para o cultivo das aglaunemas, não só da Pride of Sumatra, que é essa lindeza, mas de todas as outras aglaunemas, porque as dicas são as mesmas. Então, como eu disse, essa é uma planta ideal para ambientes internos em geral, para casas, escritórios, apartamentos, varandas, sacadas ou ambientes internos em geral, de luz parcial, daquela luz filtrada, daquela luz indireta, mas muita luz. Então essa planta é ideal para ambientes internos por isso, porque ela vive bem e consegue se desenvolver com pouca luminosidade relativamente. Mas olha, durante os meus 3 anos de cultivo de aglaunemas, eu percebi que colocando essas plantas, inclusive tem um vídeo da minha coleção de aglaunemas aqui no canal, eu vou deixar ele para você na tela final, para você assistir caso você ainda não conheça a minha coleção de aglaunemas. E eu cultivei algumas plantas dessas em local muito ensolarado, recebendo o sol da tarde. Então, nunca houve queimadura nas minhas aglaunemas, até porque eu cultivava elas recebendo o sol da tarde, mas através de uma porta de vidro. Então, de certa maneira, o sol a porta de vidro quebrava, né, um pouco dos raios solares diretos, embora fosse muito sol, e sol da tarde, um sol muito forte. Então as plantas ficavam mais coloridas e cresciam melhor. Então aglaunemas precisam de muita luz também para oferecerem, né, muita coloração. Então, principalmente a glaunema Lauan, que é aquela rosa, aquela pink, que é uma das que as pessoas mais amam, né? Ela com mais luz, quanto mais luz, mais rosada ela fica. Então, é importante também buscar oferecer as melhores condições para a sua planta. Claro, vai observando o seu local, vai também colocando a planta para receber mais luz aos poucos, para que ela não corra o risco de queimar, né? No meu caso, as plantas nunca queimaram, mas pode acontecer, então vá colocando e adaptando aos pouquinhos, caso você queira que a sua planta receba mais horas de sol, para ela também ficar mais vibrante, mais colorida e mais exuberante.
Essa é uma planta que também precisa de regas constantes, frequentes, ela gosta de umidade, uma planta tropical, então precisa de muita umidade. Eu rego aqui mais ou menos uma vez por semana apenas, ou 2 vezes por semana, mas você precisa observar as condições da sua região, o clima por aí, porque ela gosta de estar sempre úmida, nunca encharcada, porque se a gente molha demais, elas apodrecem, tá? Isso já aconteceu comigo também, eu já apodreci caule de aglaonema por excesso de água, então molha, né, com atenção. É uma planta que também precisa de um substrato, como eu te disse, bem soltinho, aerado, para favorecer o crescimento das raízes. Então, usa um substrato rico em matéria orgânica, à base de terra vegetal. E se você quiser, pode misturar chips de coco, perlita ou outras coisas para deixar esse solo bem soltinho. Também é importante adubar as aglaonemas para que elas cresçam sempre saudáveis e estejam sempre gerando novas folhas, porque são plantas que estão constantemente gerando novas folhas, inclusive novos brotos. Então é importante adubar, porque os nutrientes ajudam no crescimento da planta. O adubo que eu uso aqui é NPK 15-15-15 e funciona muito bem. Eu coloco direto aqui no substrato da planta, desde que de forma moderada, pelo menos uma vez por mês. E se você quer reproduzir ou multiplicar, fazer novas mudas na sua aglaonema, a maneira de fazer isso é esperando que ela gere os brotos, assim como teve aqui no meu caso, e aí você vai e retira esses brotos laterais. Aqui nesse caso, por exemplo, eu poderia gerar 3 novas mudas, porque tem 3 brotinhos aqui. Então, essa é a maneira mais fácil de fazer reprodução. E aí você tira esses brotinhos e planta em novos vasos individuais. Lembrando que elas não precisam de vasos grandes e vivem muito bem em vasos pequenos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a Aglaonema Pride of Sumatra, essa planta linda, multicolorida que eu adoro. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, comenta para eu saber o que você achou, compartilha com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.